Boa tarde, pessoal. Nossa, muita gente aí já entrando, muita gente querida entrando. Boa tarde. Vou ver se a Júlia já entrou aqui para poder convidá-la para a gente ir esperando aí a galera acabar de entrar. A Júlia já entrou, está muito pontual. Vamos aguardá-la aqui entrar. Queria saber se vocês estão me ouvindo. Oi, minha amiga, boa tarde. Olá, Vocês boa estão me ouvindo tarde. bem? Júlia, está me ouvindo bem? Sim, e você, me Sim, escuta? te escuto. Muito bem, que bom. Tenho certeza que a internet hoje vai nos ajudar muito. Vai. Hoje entrou rápido até? É, foi rapidinho. Pessoal, vou apresentar aqui a Júlia, para a gente, enquanto isso a galera vai entrando. Então, a gente vai falar de disfunção sexual feminina. Obrigada, Gê, pelo feedback que está dando para ouvir bem aí, obrigada. Então, a Júlia Parada, ela é fisioterapeuta, formada em osteopatia e trabalha há muitos anos com saúde da mulher. É supervisora de prática clínica voltada para as queixas pélvicas. E mais importante que isso, é uma grande amiga, muito querida, muito querida. Então, Júlia, eu queria que você falasse aí rapidinho, se apresentasse, fica à vontade para a gente poder começar esse bate-papo sobre disfunção sexual feminina. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, estou honrada de estar aqui, né? Vanessa é um exemplo para mim, né? De profissional, de pessoa, uma grande amiga. E é um prazer estar falando sobre disfunção sexual. Eu amo essa área, a área da saúde da mulher. É minha verdadeira paixão, minha missão nessa vida, né? Graças a Deus que eu posso trabalhar com isso. Então é isso, você me apresentou muito bem. Sou fisioterapeuta, osteopata e hoje em dia eu trabalho basicamente com saúde da mulher. Maravilhoso. E assim, pessoal, todas as dúvidas que eu tenho nessa área é para a Júlia que eu recorro e me ajuda muito. Inclusive, o primeiro caso aqui que eu vou falar para vocês, ela me orientou bastante. Então, eu queria falar um pouco sobre o caso de uma paciente que eu atendi e que me chama muita atenção que muitas mulheres, Júlia, elas sentem dor na relação sexual e acham que é normal sentir dor na relação sexual, né? Ou que às vezes não é normal, mas é comum. Que é comum, a gente sabe que é comum, mas achar que é o normal é o grande problema, né? E antes da quarentena, eu atendi uma paciente que ela veio me procurar por uma dor cervical e ela tinha dor na relação sexual desde a primeira relação sexual dela, que foi aos 18 anos. E ela tinha 60 anos. Então ela passou toda a vida dela tendo dor na relação sexual e não tratou. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a dispareunia e quais são as principais causas dessa patologia, desse problema. Tá. Primeiro, comentar sobre essa sua paciente, né? Que a dispareunia é a dor durante o ato sexual e ela pode ter causas diversas. E nesse caso que você está falando da sua paciente, que ela sentia dor na relação desde a primeira vez, a gente tem que ver qual é a relação dela com o ato sexual, né? Então, assim, por que que ela fazia o sexo? Por que que ela tinha relação? Era para ela ter prazer, era para ela dar prazer para a parceria. Então, assim, tudo que vem em volta do fazer sexo, né? Porque a gente sabe que a resposta sexual, o desejo, a excitação, ela é uma resposta parasimpática, né? Então a gente tem que estar calmo, tem que estar relaxado. E se a mulher ela está muito tensa, provavelmente o assoalho pélvico dela também vai estar tenso e isso pode gerar dor, tá? Então, dentro das dispareunias, a gente pode ter dispareunia superficial, que é uma dispareunia no início da penetração, ou a gente pode ter dispareunia profunda, que é no final da penetração. A dispareunia superficial, ela pode estar relacionada à tensão no assoalho pélvico, uma hiperatividade no assoalho pélvico, ponto gatilho no assoalho pélvico, uma diminuição na lubrificação.
e aí essa diminuição na lubrificação pode ser por um processo de excitação não adequado, pode ser por alguma alteração hormonal, então isso é comum na menopausa, no puerpério, então as mulheres que estão amamentando também têm um ressecamento vaginal por uma questão hormonal. E, bom, e aí nesses casos a gente tem que avaliar o assoalho pélvico e ver como é que está essa estrutura, ver como é que está a passagem do nervo pudendo, né, que é o nervo que inerva o assoalho pélvico. Então, o nervo pudendo sai lá do sacro, S2 até S4, passa pelo forame isquiático superior, depois volta pelo inferior, passa pelo canal de Alcock, e o canal de Alcock tem uma relação com o músculo obturador interno. Muita informação, né? Tem relação Maravilhoso, com o tô amando. músculo Eu espero que o obturador pessoal esteja interno. anotando aí. Já vi que tem muitos alunos aí de osteopatia, já vi que tem alunos de quiropraxia. Espero que esteja todo mundo aí anotando. E uma relação também com o ligamento sacro-tuberoso para chegar até o períneo. Então, assim, avaliar todo o trajeto dessa inervação é importante, tá? Então, ainda falando sobre dispareunia superficial, a gente pode pensar em vaginismo e vulvodínia, que são síndromes dolorosas que podem gerar a dispareunia, né? Então, o vaginismo, ele é um espasmo do terço anterior da vagina, então um espasmo reacional a qualquer tentativa de penetração, seja do pênis, de um espéculo, de um absorvente interno. Então, essa mulher ela tem uma tensão, ela tem um medo, um nervoso da penetração e ela acaba fazendo esse espasmo reflexo, o que traz dor para ela durante o ato. E a vulvodínia já é uma sensação de ardência, uma queimação, que pode ser localizada ou generalizada e pode ser provocada. E aí, quando é provocada, a gente pensa no ato sexual também, tá? E aí a vulvodínia tem uma questão inflamatória envolvida. Bom, Perfeito. Era a minha próxima pergunta. A diferença entre vaginismo e vulvodínia. Você já respondeu. então, o vaginismo tem uma relação miofacial, né? Então, essa paciente que chega com vaginismo, ela tem um estado de hiperatividade geral no corpo. Então, ela está toda tensionada. Quando ela vem para a gente, que ela conversa e fala do caso dela, quando a gente bota a paciente na maca, normalmente ela está numa posição de rotação interna, coxo femoral, do quadril, né? Então, ela tem uma retroversão da pelve e uma rotação interna de quadril. Ou seja, ela está se protegendo pela frente e por trás. Ela tem também uma tendência a ter apertamento ou bruxismo. Então, essa paciente, ela está tensa, ansiosa o tempo inteiro, né? Já a vulvodínia, ela tem um caráter mais inflamatório. Então, tem uma relação com o metabolismo, com processos inflamatórios relacionados ao metabolismo. E aí a vulvodínia ela é um diagnóstico de exclusão, né? Então, você tem que excluir qualquer outra patologia que possa causar isso. Então, assim, é comum vir associada a cândida de repetição, porque mulheres com vulvovaginite de repetição, o tecido vaginal e o tecido ali da vulva fica mais sensível, né? Sim. E esse ambiente pode favorecer o aparecimento da vulvodínia. E aí, Maravilhoso. bom, Posso acrescentar um pouquinho aqui do sistema nervoso autônomo? por favor. Então vamos lá. O vaginismo, como a Júlia falou, é uma síndrome miofacial, né? Então é aquele paciente que está mais relacionado com uma predominância do simpático. Então, são pacientes que muitas vezes têm enxaqueca, como ela falou, disfunção temporomandibular, algum estresse pós-traumático. Então, a gente precisa baixar o simpático. O simpático está muito elevado. E a gente lembra que o simpático tem muita relação com a cicatrização dos tecidos. Então, se ele está muito alto, ele freia essa cicatrização dos tecidos, porque quem faz essa regeneração, quem vai atuar nessa cicatrização, é o parasimpático.
Então, se o simpático está muito alto, ele dificulta a entrada do parasimpático. E nesse tipo de paciente, o simpático está muito ativado. Já a vulvodínia é uma patologia mais inflamatória, né? Então, na verdade, nesse paciente com vulvodínia, tem mais dificuldade, tem mais problema com a não entrada do parasimpático. Então, tem uma alteração na modulação do parasimpático, né? Então, a gente tem que lembrar que o vago tem uma grande importância anti-inflamatória. E 80% a 90% do nervo vago, ele é aferente. Ele vai mandar a informação lá para o núcleo do trato solitário e para o núcleo espinal do trigêmeo. E para ele mandar uma resposta eferente, ele tem que ter um estímulo aferente, né? Então, eu só vou aumentar a taxa de resposta, que é o estímulo eferente, se eu aumentar a taxa de demanda, que é o estímulo aferente. Então, tem que estimular a aferência do vago, né? Já falei em outra live aqui do Sistema Nervoso Autônomo, formas de estimular a aferência do vago. Então, cantar, gritar, fazer mímica facial, meditação, a própria atividade sexual, atividade física, ficar de cócoras 30 segundos 3 vezes ao dia, né? Então, são atividades que estimulam a aferência vagal. E aí, com isso, você melhora a eferência vagal. Então, nesses pacientes, eu tenho que estimular o vago para ele não ficar com as células-alvo dele perdidas lá no conteúdo inflamatório, né? Porque é uma patologia muito inflamatória. Então, é isso. Já tirei aí o seu tempo, vai lá. Vamos para a próxima pergunta. Não, Quer falar mais alguma coisa sobre isso? É ótimo você falar sobre isso, porque é comum essas pacientes com vulvodínia, elas terem outras questões inflamatórias associadas, como a síndrome da bexiga dolorosa, ou síndrome do intestino irritado, fibromialgia. Sim. Então, é importante a gente ter esse conhecimento e trabalhar bastante o sistema nervoso autônomo, né? Perfeito. Bom, então a gente pode falar. Então, eu tenho muitas amigas se queixando aí de desejo hipoativo. O que é desejo hipoativo? É baixa libido nessa época de quarentena. Tem amigas que têm problemas de baixa libido durante, né, várias épocas da vida. A gente sabe que tem várias coisas relacionadas com a libido. Eu queria que você ajudasse aí ao público, ajudasse as minhas amigas que estão aí no grupo. O que pode essa quarentena estar interferindo na libido? Tá. Eu vou responder. Eu só vou continuar a falar sobre a questão da dispareunia, que a gente não falou da dispareunia profunda. Ok. Né? A gente falou só da dispareunia superficial. A dispareunia profunda, como eu falei antes, é uma dor no final da penetração. E aí, essa dispareunia, ela pode estar relacionada a alterações de mobilidade do colo uterino, né? E isso favorecer essa dor no final da penetração. Pode estar relacionada à endometriose, então tem que ficar de olho, né? Fazer uma boa anamnese para ver outras queixas relacionadas, né, dessa paciente. Pode estar relacionada também à estase vascular nos fundos de saco, né, uterinos. Então, assim, trabalhar bastante a vascularização pélvica em pacientes com dispareunia. A gente tem que pensar que o colo do útero, o toque do colo do útero, ele não pode ser dolorido, tá? Então, assim, se você fazer o seu autotoque, você introduzir o dedo e sentir como se fosse a pontinha do nariz, e você tocar o seu colo do útero, se ele estiver muito dolorido, é importante que você procure um profissional, um ginecologista, porque isso pode indicar uma DIP, né? Uma doença inflamatória profunda. Então, é importante excluir esse tipo de patologia quando a gente pensa em dispareunia profunda, tá? Perfeito. Bom, dito isso, vamos à libido, né? Então, o desejo hipoativo nada mais é do que uma baixa libido. E o que é a baixa libido? É não ter tesão, né? Falando Sim. assim, grosseiramente. Português claro. Português claro. Então, como eu comentei anteriormente, o processo de resposta sexual, né, do desejo, excitação, ele é através do parasimpático.
Então, quando a gente está muito estressado, muito ansioso, esse processo pode ficar prejudicado, né? E quando a gente pensa em quarentena, nessa pandemia, a gente tem que pensar como é que está a vida dessa mulher, né? Como é que é o ambiente, o lar dela. Ela é casada, ela tem filhos, ela não tem, ela está passando por algum problema financeiro porque ela teve que parar de trabalhar. Então, isso tudo influencia na libido, né? E aí, o que é interessante dizer é que, antigamente, lá na década de 60, acreditavam que as fases do processo de excitação eram o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Só que muitas mulheres, elas não têm o desejo espontâneo, né? Muitas mulheres, elas têm o desejo responsivo. O que isso significa? Elas precisam ser estimuladas para ter o desejo, né? Para começar o desejo e a resposta de excitação. Então, diante desse caos, desse momento de estresse, eu acho que a comunicação do casal, né, a comunicação da mulher com a parceria é extremamente importante. Então, assim, ela está se dando tempo suficiente para se sentir? Porque o que é o prazer? O prazer é você sentir, né? Você sentir um cheiro, você sentir o gosto, você escutar uma música, você sentir um toque, certo? Então, como é que está a vida dessa mulher? Ela está se permitindo sentir? E como é que está a relação dela com a parceria? A quarentena está trazendo muito estresse para a relação, está trazendo sobrecarga na vida diária de casa, está tendo que fazer muita coisa, tendo que limpar, cozinhar, fazer um monte de coisa que ela não gosta de fazer. Né? Então, isso pode, sim, interferir a libido. E aí, bom, pensando nisso, como nós, fisioterapeutas e osteopatas, quando a gente recebe uma paciente com baixa libido, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode pensar? É óbvio que a gente tem uma questão psicogênica muito importante envolvida aí, né? Um fator psicossocial importante, mas a gente pode pensar também no sistema nervoso autônomo. Então, como é que está o padrão dessa mulher? Essa mulher, ela está relaxando? Como é que está o sono dela? Como é que está a alimentação dela? Como é que está a vascularização da pelve? Né? Porque, assim, o processo de excitação, com o engurgitamento do clitóris, ele passa por toda essa via vascular que tem relação também com o diafragma e a pressão abdominal. Então, aumentos de pressão abdominal também podem afetar o processo de excitação, né? Então, você não tem um crescimento adequado do clitóris, você não tem essa vascularização adequada, e isso pode interferir também. Perfeito. Entrou aí um grande ídolo meu e seu, Júlia, professor Luiz Gonzaga. Que honra, hein? Nossa Senhora! Ainda bem que eu já falei sobre o sistema nervoso autônomo, que ele acabou de entrar. Eu já falei, Luiz, não vou repetir. Então, tem várias pessoas aí, né? A Camila, que estudou com a gente também, tá aí. Sim, beijo, Camila, o Felipe, queridas. Um monte de gente. Então, a próxima pergunta, você praticamente já respondeu, né? Como o estresse, em geral, interfere na libido. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Assim, se você acha que ficou faltando? O que eu gostaria de falar é que a gente tem uma sociedade muito penetrativa quando a gente fala de relação sexual, né? Então, as pessoas acham que o sexo é só pênis na vagina. Pênis na vagina e pênis na vagina. E não é. Entendeu? Então, essa questão da libido, essa questão da excitação, que é importante tanto para o homem quanto para a mulher, ela passa por etapas. Por etapas, exatamente. Então, assim, se permitir se tocar, você olhar para a sua parceria, você dar um beijo gostoso, fazer um carinho, entendeu? Porque isso é importante. Tirar um tempo para você se tocar, para você descobrir as áreas erógenas do seu corpo. Né? Porque muitas pessoas não sabem o que traz prazer para elas. Né? Você fala, o que traz prazer? Né? Não sabe. Então, assim, se permitir se tocar, não só
na vagina, no clitóris, no canal vaginal? Não. Mas no corpo como um todo, um toque leve, vai se sentindo para você conseguir também comentar, conversar com a parceria e dizer o que você gosta. Né? Então não adianta só reclamar do outro. Ah, porque meu marido está querendo o tempo inteiro e eu não estou afim. Né? Mas e aí, como é que está esse diálogo? Né? Não está afim por quê? Porque não está afim mesmo, porque essa comunicação da sexualidade não existe, então essa fase de excitação não está legal. Então é importante o diálogo, o autoconhecimento e o diálogo. Eu acho que isso é importante comentar quando a gente fala de disfunção sexual. Perfeito. E você falou uma coisa muito interessante, você falou muitas coisas importantes aí, mas você falando da cultura, por mais que o brasileiro seja conhecido por, é o país do carnaval, né? Enfim, várias coisas, mas a gente fala muito pouco sobre esse assunto. Inclusive dentro de casa. A gente tem muito pudor, né? Você vê poucas amigas conversando sobre orgasmo, poucas amigas conversando sobre relação sexual. E em casa as pessoas conversam um pouco sobre esse assunto. As pessoas têm muito pudor. Isso precisa ser mais falado, né? E aí a gente volta ao caso da sua paciente, que você comentou anteriormente, que ela tinha dor durante o ato sexual a vida inteira. E ela não conversou. Então, assim, essas mulheres, normalmente, elas não falam isso numa consulta médica, numa consulta com fisioterapeuta. A gente que tem que buscar, a gente, enquanto profissional da saúde, a gente tem que perguntar sobre sexualidade, porque isso é muito importante para a vida, para a qualidade de vida da pessoa. Né? Então, você imagina uma mulher que toda vez que ela tem relação sexual, ela sente dor. Que inferno que isso é na vida dela. Ela não tem prazer. Provavelmente, essa mulher não tem orgasmo. Né? Então, assim, o que é o sexo para ela? Né? Uma obrigação. Ela é uma obrigação, exatamente. E isso é muito comum na nossa sociedade. É cumprir tarefa. Cumprir tarefa matrimonial. Exatamente. Né? Exato. A gente tem muitas coisas que, em relação a esse assunto que a gente veio conversar hoje, que são coisas que as mulheres acham que é normal, né? Uma vez a gente estava fazendo uma caminhada com várias amigas e amigos, enfim. E uma amiga estava falando que ela tem, toda vez que ela vai ficar menstruada, ela tem cefaleia. E aí uma outra, toda vez que eu vou ficar menstruada, eu tenho TPM. E aí eu comecei a conversar sobre isso. Eu falei, e aí, vocês acham que isso é normal? Ah, é normal. Minha mãe tinha dor de cabeça toda vez que ia ficar menstruada. Ah, sim, minha mãe tinha TPM quando ia ficar. E aí quase que vira assim, né, uma doença hereditária. Né? Ou seja, quase uma crença. Se minha mãe tinha dor de cabeça quando ia ficar menstruada, eu também tenho que ter, ou eu também vou ter, ou é normal ter, né? E aí, aproveitando esse assunto TPM, né, tem mulheres que na atenção pré-menstrual tem diminuição de libido. Então, vamos aproveitar a libido e a TPM. Tem alguma explicação para isso? Tem sim. Nós, mulheres, somos cíclicas, né? Então, o ciclo menstrual, ele passa por várias fases que tem uma influência hormonal. Então, a gente menstrua e aí a gente entra na fase folicular, que é uma fase de predominância estrogênica. Depois a gente tem a ovulação e a gente passa para a fase lútea, né? Que é a fase antes da menstruação, que dura aí de 12 a 16 dias, se eu não me engano. Se eu estiver errado, alguém me conserta aí, por favor. E o que acontece é que nessa fase, como tem uma predominância da progesterona, o nosso processo digestivo ele fica um pouco mais lento, né? Então, assim, um exemplo, a progesterona na vesícula biliar, por exemplo, ela meio que retarda a vesícula biliar, né? Perfeito. Então, a digestão ela fica comprometida. Por isso aquela sensação de congestão, né? Exato. Tem mais empanzinamento. Então, também. Como você tem um aumento da progesterona, você também tem um aumento de aldosterona, e aí a aldosterona pode fazer uma retenção hídrica e você se sentir mais inchada, né? Mas o que acontece é que essa fase ela tem uma maior resistência à insulina, né? E aí o que acontece nessa fase? A mulher cai dentro,
quer comer doce o tempo inteiro, quer comer uma massa, um monte de coisa. E aí, quando chega lá na menstruação, morre de cólica, sai uma porção de coágulo, fica irritada durante todo o processo, porque tem realmente uma alteração metabólica envolvida, né? Fora que, se a mulher ela se alimenta mal e é uma fase que já tem uma tendência à resistência à insulina, esse aumento da insulina circulante vai ativar uma enzima que se chama aromatase. E essa enzima converte testosterona em estrogênio. Então, essa mulher tem uma tendência a diminuir a libido também por uma questão hormonal. Entendeu? Maravilhoso. Então, é comum a gente escutar isso. Mas é possível trabalhar isso durante o ciclo. E aí, pessoal, isso que eu estou falando de ciclo menstrual. Mulher que toma anticoncepcional, que faz contracepção hormonal, ela não menstrua, ela sangra, tá? E aí, daí, essa questão da libido na mulher que toma anticoncepcional tem relação também com o hormônio para uma diminuição da testosterona. Pelo anticoncepcional. Aí, no caso, tem que ver, tem que conversar com o ginecologista, talvez de mudar o medicamento, porque cada mulher é uma, né? Cada uma responde de uma forma a cada medicamento. Então, assim, na fase ovulatória, por exemplo, é uma fase que a gente tem uma resistência melhor à insulina. Então, se a gente regular isso direitinho, talvez assim, na fase inflamatória, aproveitar para comer um carboidrato, alguma coisa que a gente queira comer, e depois fazer uma dieta pobre em carboidrato na fase lútea, ajuda em todos esses sintomas da TPM e ajuda também na diminuição da cólica, né, e dos coágulos. Expelir os coágulos durante a menstruação. Isso, maravilhoso. Você pediu, eu trouxe. Porque queria amiga, fala de hormônio, fala de TPM, pelo amor de Deus. Muito bom. Muito bom. Isso aí, depois que acabar a live, quando eu salvar, eu tenho que anotar tudo. Tem que assistir de novo e anotar tudo. Eu assisto todas as lives de novo, anoto tudo. Então, vamos lá, muito bom. Mais alguma coisa aí? Eu posso para a próxima? Tem muitas aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Sim. Na fase lútea, a gente também tem uma tendência maior a aumentar o cortisol. Então, processos de estresse durante essa fase pode aumentar o cortisol e alterar a produção de serotonina pelo intestino. Então, além dessa questão toda que a gente falou, a mulher, ela também, com essa baixa de serotonina, ela pode querer ainda mais consumir doce, né? E pode experimentar também insônia nessa fase, que é uma queixa comum das mulheres na TPM. Então, assim, nesse caso, é sempre bom indicar um nutricionista para acompanhar, para fazer uma dieta bacana de acordo com cada mulher para regularizar, porque ninguém merece ficar com TPM a vida inteira. É comum, mas não é normal, vive com ela gente. Merece. É comum, mas não é normal. Dá para viver sem ela. Perfeito. A gente consegue atuar na TPM? Como é que a gente consegue atuar? Explica aí para as pessoas. Então, Vanessa, da mesma forma que quando a gente estava falando das dispareunias de cunho mais inflamatório, trabalhar a mobilidade visceral, né? Trabalhar o movimento do diafragma, e quando a gente pensa no movimento do diafragma, não só o músculo diafragma em si, né? Liberar a musculatura, mas trabalhar a mobilidade costal, trabalhar a inervação do diafragma, pensar em todos os diafragmas. Então, o períneo e o diafragma, eles trabalham juntos, né? Se você tiver uma hiperatividade de assoalho pélvico, provavelmente essa dinâmica do diafragma com o assoalho pélvico vai estar comprometida. Isso pode favorecer também um aumento de pressão abdominal. O diafragma torácico também, então pensar em primeira costela, escalenos, isso é muito importante, tá? Porque como a gente sabe que a digestão ela vai estar um pouquinho mais lenta, a gente trabalhar para favorecer o movimento, a vascularização, o retorno sanguíneo e linfático,
isso pode ajudar também nas trocas metabólicas e ajudar também nessa aferência vagal que você falou anteriormente, né? Sim, perfeito. Então, eu acho que é por aí. Uma alteração no posicionamento do útero ou do ovário pode interferir na possibilidade da mulher ter um orgasmo? Te compliquei muito agora? Não, não. Vamos lá. Então vamos lá. Uma alteração na posição uterina pode dificultar a possibilidade A de possibilidade orgasmo, de um né? Que você orgasmo. falar. Tá. Sim. Acho que, antes de tudo, a gente tem que pensar que o útero e a vagina, eles são um órgão só, tá? Então, eles estão extremamente conectados. Então, se você tiver uma alteração de mobilidade de útero, você pode, sim, por uma via de tensão miofascial, alterar a vagina e a musculatura do assoalho pélvico e comprometer, sim, a ereção do clitóris, né? E a vascularização dessa região e comprometer o orgasmo. E aí, bom, pensando em orgasmo, vamos um pouquinho mais a fundo nisso. Bom, 30% das mulheres têm orgasmo só, né? Então, Só? só. Então, a gente volta naquilo que a gente estava conversando anteriormente sobre a questão do autoconhecimento, de se permitir se tocar, identificar as áreas erógenas, saber o que te excita para você conseguir atingir o orgasmo, né? Mas, falando de uma forma direta nas estruturas do assoalho pélvico, a musculatura superficial do períneo, e aí estou falando de isquio e bulbo cavernosos, eles são a musculatura responsável pela ereção e pelo estreitamento do canal vaginal, né? Então, as mulheres elas podem ter orgasmo por estimulação clitoriana, e aí a função dessa musculatura ajuda na ereção do clitóris e ajuda no prazer, né? No aumento da sensibilidade. E tem mulheres também que têm orgasmo por penetração, com penetração, sem estímulo clitoriano. E aí vem aquela questão do ponto G, né? Então, a parede anterior da vagina, ela é ricamente inervada pelo nervo hipogástrico. E no processo de excitação, pouco antes do orgasmo, o útero, ele faz um movimento, ele faz uma subida, como se fosse uma retroversão. E essa subida e retroversão traciona essa parede anterior, favorecendo o orgasmo por penetração. E aí, quando você me... Estou falando assim? O vaso Luiz está colocando que o vaso pode estar implicado também. Sim. E aí, quando você tem essa subida e essa tração da parede anterior, você pode favorecer o orgasmo. Então, se você tem uma disfunção do útero, do colo uterino, se você tem um útero em antiversão ou em antiflexão, você pode, sim, atrapalhar esse processo de orgasmo. Pode, não significa que vai atrapalhar. E aí, gente, é bom frisar também que o útero, ele é muito móvel, o corpo uterino é extremamente móvel, né? A gente engravida, então ele fica grandão para caber o bebê. Então, assim, o corpo é muito móvel. O colo também é móvel, só que ele é um pouquinho menos móvel. E muitas mulheres chegam para mim, a galera da osteopatia, e falam: nossa, meu útero é antivertido, meu útero é retrovertido, é antifletido. E, gente, isso só vai ser um problema se tiver uma diminuição de mobilidade. Então, se você palpar o colo do útero e tiver hipomóvel, isso é uma disfunção. Mas se você tiver um útero em antiversão e ele tiver móvel, isso é só não tem problema. Não tem problema nenhum. É uma característica sua. Exatamente. Então, a gente tem que avaliar a mobilidade do útero em relação às outras vísceras pélvicas, né? A bexiga e o reto. Perfeito. E a mobilidade do colo uterino, tá? E aí, dessa forma, a gente pode, sim, interferir na capacidade de orgasmo. Mas aí, pensando numa forma física, né? Na vascularização, na capacidade da musculatura de contrair, né? Então, dessa forma, sim,
pode tá envolvido. Mulheres com constipação também podem ter uma mobilidade uterina diminuída por causa da constipação, e isso pode atrapalhar o orgasmo, a Perfeito. capacidade orgástica dessa paciente. A Monique está perguntando, não sei se é a sua praia aí, mas se não souber, a gente pula a pergunta. Os exercícios hipopressivos podem ajudar nas disfunções sexuais? O que você acha? Os exercícios, eu não tenho experiência com exercício hipopressivo, tá, Monique? Um beijo para a Monique, querida, também. Eu não tenho experiência com exercício hipopressivo, mas o que acontece? Quando você faz o exercício hipopressivo, você tem um aumento da pressão intraabdominal, né, intraperitoneal, e o resto, a parte pélvica, ela tem um espaço melhor para se organizar na pelve, entendeu? Então, melhora a vascularização. Melhorando a vascularização, você pode ajudar, sim, na parte fisiológica, na resposta fisiológica da excitação e do orgasmo. Mas eu não tenho experiência, então, infelizmente, eu não posso falar com certeza, tá? E foi o que o próprio Luiz falou, né? Falou do vago. Tem muitas coisas interferindo aí no orgasmo, né? Então, a questão do sistema nervoso autônomo, como a gente já falou, a questão de você estar relaxado, emocionalmente relaxado, se você está querendo aquela situação. Então, tem várias coisas envolvidas no orgasmo, né? Uma coisa interessante que a gente estava falando do prazer, né? A gente precisa sentir para ter prazer, que o professor Rogério também falou uma vez numa reunião que a gente estava discutindo disfunção sexual, que a alteração no nervo olfatório também pode gerar uma disfunção sexual, porque você não sente o cheiro da parceria, né? Os feromônios. Né? Exatamente. Então, nós, como osteopatas, a gente pode avaliar também para ver se pode ou não ter relação com essa disfunção. Perfeito. Muita coisa envolvida. Muita coisa. É lindo, eu amo, uma poesia para mim. Vamos lá, muitas mulheres têm dismenorreia, né? Então, dismenorreia é o que a gente chama de cólica, né? Para quem não conhece. Então, eu queria que você explicasse, na visão da osteopatia, quais são as principais causas das cólicas menstruais. Tá. Então, quando a mulher começa a descamar, né, quando ela começa a menstruação, você tem uma contração uterina para que essa descamação ocorra de uma forma completa Do endométrio. Do endométrio, para que essa descamação ocorra de forma completa. Se você tiver uma diminuição na mobilidade do corpo uterino, como a gente já tinha falado anteriormente, se você tem uma disfunção na articulação sacroiliaca, que possa afetar também a inervação do útero, essas contrações elas podem ser muito sintomáticas, muito dolorosas, e isso causar cólica, tá? Então, quando a gente recebe mulher com dor lombar que aumenta no período menstrual, ou mulheres que têm cólica que desce pela perna, que tem uma ciática associada, a gente tem que ver o que está acontecendo. Então, pode ser uma alteração de mobilidade do útero em relação às outras vísceras, pode ser um aumento do processo inflamatório, e aí a gente volta para aquela questão da alimentação, né, e do metabolismo, porque isso pode interferir também. Mulheres que fazem muitos coágulos têm que ter contrações mais fortes para que isso saia. Então, essas mulheres podem experimentar cólicas mais fortes. Além disso, a gente tem que ver se essa mulher tem endometriose, né? Então, assim, mulheres que têm cólicas muito fortes, que não conseguem sair de casa, que tomam remédio e não passa a cólica, cólicas que vêm aumentando com os ciclos, essas mulheres têm que investigar a possibilidade de endometriose ou adenomiose, porque são doenças que causam cólicas muito fortes. Mulheres que têm dor ciática cíclica, né? Dor ciática durante o período menstrual, e dessa mesma forma,
que aumenta com o tempo, com os ciclos vai aumentando, que não melhora com o medicamento, vale a pena investigar, tá? Mas, Perfeito. num ponto de vista osteopático, a gente tem que pensar em vascularização, mais uma vez, e mobilidade visceral, tá? E aí pensar na inervação, pensar no sacro, pensar também em cadeias miofasciais, que a gente está falando muito fechadinho aqui na pelve, né? Abdômen e pelve, mas se a gente for pensar numa mulher que tem uma alteração na dinâmica da marcha dela, se ela tem um valgo dinâmico, uma fraqueza da musculatura posterolateral, ela pode estar também com esse assoalho pélvico comprometido, um assoalho pélvico hiperativo. E isso pode também favorecer o aumento da dor durante o período menstrual. Tá? Lembrando que o útero e vagina, eles são um órgão só. E o assoalho pélvico está ali, juntinho. Então, tem uma relação miofacial. Né? O sistema de suspensão das vísceras pélvicas tem uma conexão também com a vagina e com o períneo. Então, é importante avaliar o assoalho pélvico para ver como é que está a musculatura. Maravilhoso, muito bom. A gente lembra que a inervação do útero, a inervação simpática é feita pelo nervo esplâncnico lombar, né? E a inervação parasimpática pelo nervo esplâncnico sacral. Né? É plexo hipogástrico, né? Plexo hipogástrico, sim. Sim. Simpático. É, isso, isso. Você falou aí da endometriose, né? A endometriose é uma patologia que está em evidência, né? Muita gente aí pesquisando se tem endometriose, muita gente pesquisando. Eu não vou dizer que ela é a patologia da moda, né? Porque quem tem não vai achar que é a da moda, mas vamos dizer que ela esteja em evidência. Antigamente a gente não falava tanto sobre endometriose quanto fala hoje. Explica o que é endometriose, como que a gente pode ajudar os pacientes com endometriose e quais são as principais causas da endometriose, porque o endométrio é a parte mais interna ali do útero, né? Mas a gente sabe que a endometriose não é uma patologia que muitas vezes atinge só o útero. Pode ter, a endometriose pode estar até em várias outras partes, até no intestino. Tem pessoas que, dependendo da gravidade da endometriose, tem várias partes ali. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. A endometriose, ela é realmente uma patologia sacana, né? E muitas mulheres tá crescendo o número de mulheres com endometriose e acho que tem uma relação muito grande com essa vida corrida que a gente tem, né? Porque é uma patologia também de caráter inflamatório. Então, o que acontece? A endometriose é o implante de endométrio em tecidos em outras regiões que não no endométrio, né? Então, é como se o endométrio, durante o processo de descamação, né, da menstruação, ele não sofresse apoptose e você tivesse um refluxo da menstruação pelas trompas que vai para o peritônio e esses implantes de endométrio vão se espalhando. Só que isso é uma teoria. Tem uma teoria também que fala sobre a resistência à progesterona. Então, as mulheres têm resistência à progesterona e um aumento do estrogênio. E aí, esse aumento do estrogênio favorece esses implantes endometriais em outros locais. E tem uma relação também metabólica inflamatória. Ou seja, com todo esse processo que eu falei, lembra que eu falei que o aumento da insulina ativa a aromatase e a aromatase transforma a testosterona em estrogênio? Então, mulheres que se alimentam muito mal podem ter uma alta do estrogênio. Alteração hepática vai interferir também na proteína carreadora dos hormônios sexuais, lá no intestino, que é o SHBG. Então, a baixa do SHBG também pode alterar a degradação do estrogênio e favorecer esse aumento do estrogênio e a endometriose. Né? Então, são muitas causas, né? Muitas possibilidades. Tem também a causa genética. Então, se sua mãe ou sua avó tinha um diagnóstico de endometriose, você tem uma possibilidade maior de ter. Mas ainda é incerto, né?
E o diagnóstico padrão ouro da endometriose é feita com laparoscopia, né? Então, é complicado. Hoje em dia, assim, a ressonância magnética pélvica com preparo intestinal é um exame bastante bom. Tem também ultrassonografia pélvica, também com preparo intestinal. Mas tem muitas mulheres que com esses exames elas não conseguem diagnosticar. Tem mulheres que são assintomáticas, que descobrem que têm endometriose tentando engravidar, e tem mulheres que Sim. têm muito sintoma, ou seja, uma dor pélvica muito forte, dispareunia profunda, alteração retal, né, constipação, fezes finas durante o ciclo, ou uma vontade de evacuar o tempo inteiro, peso no ventre, dificuldade para urinar, hiperatividade vesical. Então, tem vários sintomas Nossa. associados. Tem muitos sintomas. É porque tem Mas, vários desculpa, níveis, você... né? Sim, então você tem endometriose superficial e você tem Não, endometriose tem profunda. pessoas que têm mais leve, tem pessoas que têm uma endometriose mais grave, né? Sim. E a gente, como fisioterapeuta e osteopata, a gente trabalha de forma paliativa, isso é importante dizer, né? Porque o tratamento, hoje em dia, ele é cirúrgico. Então, é claro que você pode fazer um acompanhamento nutricional, um acompanhamento com um nutrólogo. Eu tenho aquela nutróloga, Ana Ruda, maravilhosa. Tem alguns ginecologistas naturais também que trabalham com ervas a fim de fazer uma regulação hormonal e metabólica, que tem uma resposta bacana. Mas tem mulheres que têm tanta dor, porque esse implante endometrial, ele pode estar no sistema nervoso. Imagina, acomete o plexo sacral. A mulher vai ficar enlouquecida, Com né, de certeza. dor. E esses implantes endometriais também estão vendo que tem uma angiogênese, uma neurogênese no implante. Então, assim, é bem complicado. E aí a gente trabalha com esses sintomas, com a dor pélvica, com os sintomas urinários, os sintomas evacuatórios, e a gente vai trabalhando para diminuir esses sintomas da paciente. Fora que essas Que não é, pacientes... Fala, pode falar. desculpa, não é cirúrgico em todos os casos, né, Júlia? Assim, para resolver a patologia, pode ser que seja cirúrgico em todos os casos. Aí eu já não sei que é a sua área, mas nem todas as mulheres vão precisar de cirurgia, é isso que eu quero dizer. Porque depende do quanto ela está comprometida, não é isso? Exatamente, exatamente. As mulheres, normalmente, elas fazem cirurgia ou por infertilidade ou por dor, Perfeito. tá? Ou então, assim, vamos supor, ela tem um foco endometrial na bexiga perto do ureter, ou perto da uretra, que está fazendo uma obstrução. Aí tem que fazer. Ou então está tão grande, o local mais comum é no fundo do saco posterior, né? E no ligamento uterossacro. Então, você pode criar também um bloqueio intestinal e essa mulher sofrer de constipações sérias, e aí tem que fazer a cirurgia. Mas o que é Entendi. importante dizer aqui que 30% das mulheres que operam, elas continuam com dor. E aí a gente pensa na questão da sensibilização central, né? Na memória de dor. E aí a gente que cai dentro como fisioterapeuta. E aí Exercício a gente pensa nelas. o sistema nervoso autônomo também. Exatamente. Perfeito. Eu Queria que você respondi falasse um tudo que pouquinho. você me perguntou? Respondeu perfeitamente. Obrigada. Queria saber um pouco sobre, na menopausa, né, as questões sobre a lubrificação. E como que a gente pode ajudar essas mulheres. Eu vejo, talvez não tenha nada a ver com o que eu vou falar agora, mas é uma outra dúvida que eu tenho e que muitas amigas minhas me falam, que muitas mulheres usam sabonete íntimo. Isso pode interferir na lubrificação? O que que você acha? São duas coisas diferentes, mas eu coloquei tudo no mesmo pacote. Bom, vamos falar primeiro dessa questão da menopausa, né? Tá. A menopausa, ela tem uma baixa hormonal. Você tem uma baixa do estrogênio,
né? E uma baixa da testosterona também. Então, isso vai causar um ressecamento vaginal, que a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa. Então, essa mulher ela vai ter uma hipermobilidade da uretra, o que pode favorecer a incontinência urinária, e ela tem também o ressecamento, né? Então, assim, a gente pode trabalhar, de novo, pensando na vascularização, deixando esse ambiente ótimo para aquela quantidade de hormônio que ela tem, fisiologicamente falando. E a gente pode orientar contra o uso dos lubrificantes, né? E aí, eu gosto de falar sobre os lubrificantes de origem vegetal e lubrificantes neutros. Então, óleo de coco orgânico ou Dersane. Porque o que acontece é que os lubrificantes KY e esses outros, eles têm petrolato. E aí, o que acontece? Que tem a lubrificação na hora, mas tem um efeito rebote de ressecamento. Entendeu? Então, é sempre legal orientar a fazer o uso de óleo de semente de uva, óleo vegetal neutro, né? Neutro que eu digo sem cheiro, para evitar alergia e qualquer outra coisa. Então, é importante hidratar quando for usar, quando for ter relação sexual, né? Porque é uma questão fisiológica mesmo. Tem mulheres que optam por fazer a reposição hormonal tópica, né? Só que é um tratamento que ele não pode ser feito durante muito tempo. E mulheres com histórico de câncer na família, câncer de mama, câncer de útero, não devem fazer também. Tem também um tratamento com ervas que é super interessante para essa questão da reposição hormonal, que os naturólogos e os ginecologistas naturais trabalham, que eu acho que é muito interessante para essas mulheres que não querem e não podem fazer reposição hormonal. E o óleo de coco, sempre hidratar, fazer uma massagem perineal, hidratar ali a vulva e a entrada vaginal, introito vaginal. Isso é importante. Quanto aos sabonetes íntimos, isso é uma questão bem interessante, né? É importante. A gente tem uma microbiota vaginal que ela é muito importante. Então, dentro da nossa vagina, a gente tem fungo, bactéria, que estão ali para ajudar a gente. São ótimas para o nosso ambiente vaginal. E o pH da vagina, ele está aí mais ou menos em torno de 3,5 a 4,5, 4,8. É ácido, por aí. né? É ácido, É porque o ácido, neutro é é um sete. meio... Exatamente. Então, dependendo do sabonete que a mulher vai usar, ela pode alterar o pH vaginal e isso favorecer infecções de repetição, né? Fúngicas ou bacterianas, enfim. Fora que volta para aquela questão da nossa sociedade, que a vagina tem que ter cheiro de flor, tem que ter cheiro de rosa, tem que isso, tem que ter... Gente, pelo amor de Deus, vagina tem cheiro de vagina, entendeu? Então, assim, Maravilhoso. perfuminho, essas coisas, São os é feromônios complicado. naturais, né? Exatamente. A não ser que você tenha um sabonete com um pH semelhante ao vaginal, todo o resto não é interessante, né? Então, lavar com água corrente e um sabonete com pH adequado para a vagina. E não ficar usando esses sabonetes íntimos de limpeza o tempo inteiro, todos os dias. Se um dia você saiu e tá, né, tá na rua e quer limpar ali rapidinho, beleza. Mas todos os dias isso vai alterar seu pH e vai favorecer que você tenha algum problema depois, né? Então, isso é importante a gente falar. E para com essa história de que vagina tem que ter cheiro de flor. Vagina tem cheiro de vagina. É óbvio que se você tiver uma infecção, você vai ter um cheiro mais forte. Dependendo do momento do seu ciclo, você pode ter um cheiro mais forte. Mas, gente, pelo amor de Deus, não vai ser um cheiro de flor. Não vai ser o Calvin Klein, entendeu? Não vai ser. E quem achar que tem que ser, manda embora. Porque nem sabe o que quer. Muito bom, maravilhosa. A Camila escreveu aí, ela é maravilhosa. Eu concordo plenamente. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente precisa conversar sobre isso, né? O que você falou lá no início. A gente precisa acabar com esses pudores aí. Eu tenho uma amiga
que usa sempre aqueles lenços umedecidos. Quando meu filho nasceu, a pediatra falou, olha, independente de ser menino ou se fosse menina, eu não indico para ninguém usar lenço umedecido. Não sei o que você acha. Estou falando aqui de bebê, tá? E ela do indicou bebê. Tá. para fazer, para limpar o Gabriel, sempre algodão com água, puro, porque aí ela falou que isso não iria interferir no pH da região. Uhum. Tá? Então, o lenço umedecido é uma possibilidade quando a pessoa está na rua ou é um exagero de proteção? Então, aí é aquela questão, depende para Eu tenho quê, né? desculpa, eu tenho uma amiga que tem cândida de repetição e eu já falei para ela sobre esse lenço umedecido que eu falei, olha, eu não entendo. Vai pesquisar se isso realmente é uma possibilidade para você ou se isso não está interferindo no pH da região, da vagina. Provavelmente está interferindo. Provavelmente está interferindo. E mulheres que têm cândida de repetição têm que ver se é infecção por cândida, né? Faz o preventivo e é sempre cândida, ou se é vaginose citolítica. Que a vaginose citolítica, ela tem um corrimento parecido com cândida e sintomas parecidos com cândida, mas não é cândida. É simplesmente uma alteração da microbiota. E aí essa mulher tem que pensar, de novo, numa reeducação alimentar, melhorar o metabolismo, o sistema nervoso autônomo, porque se ela muito ácida, né? se ela tiver com uma resistência para a aferência vagal, ela também não vai entrar num ciclo de resolução, né, inflamatório. Vai estar com o sistema imune dela alterado. Perfeito. Então, isso é importante, tá? E essas mulheres, sua amiga, por exemplo, ela deveria lavar com água corrente também. A não ser que ela está saindo para encontrar a parceria, para ter relação, e ela achou que ela está o dia inteiro na rua, que ela pode ali rapidinho passar um lencinho. Ok, gente, também, né? Beleza. Mas assim, só por isso. No dia a dia, não, né? Tem mulheres que têm nojo da própria menstruação e não conseguem lidar. E aí, quando está menstruada, quer ficar mudando de absorvente o tempo inteiro, quer ficar se limpando o tempo inteiro. Gente, tem que ter um trabalho de autoconhecimento, de autoaceitação, porque menstruação é normal, é fisiológico de toda mulher. Só quem já entrou na menopausa que não tem. Ou quem tem algum problema, nasceu sem útero, tem um problema hormonal importante, mas caso contrário, todas nós menstruamos. Então vamos parar com essa história, né? Tem psicologia, tem meditação, tem um monte de coisa para a gente trabalhar esses karmas que botaram para gente, porque isso é muito social. Isso é social. A mulher que está menstruada. A gente tem 1 minuto, hein? Ai. Enfim, então vou parar, porque senão se deixar eu vou, hein? A gente tem muito assunto. Se deixar eu vou. Deixa eu dar aqui 2 recados rapidinho antes de eu te agradecer. Então, na semana que vem, pessoal, todo mundo sabe que minha live é sempre às quartas-feiras, às 17 horas. E na quarta-feira que vem eu vou estar conversando com um outro grande amigo, Edelberto Marques, que faz parte do grupo Head and Neck, é professor do curso de Mulligan, de Maitland, acho que todo mundo conhece. E a gente vai estar conversando sobre cefaleia. Dor de cabeça. A coluna cervical pode ser a sua causa? E agora, às 18 horas, meu amigo Álvaro Anderson, que está aí, já me deu um oi, vai começar a live, porque os coaches e mentores deveriam conhecer a reprogramação biológica. Ele teve aqui na semana passada, maravilhoso também. E amanhã tem a live de um outro amigo que também está aí, professor André Custódio. Pessoal, quero agradecer muito, Júlia, eu amei. Você é maravilhosa. Aprendo muito com você sobre tudo, sobre vida, sobre fisioterapia, sobre osteopatia. Você é uma amiga muito querida, me sinto honrada, muito honrada por ter você na minha vida. Obrigada. Pessoal, agradeço muito pela presença de vocês, pela parceria de estarmos juntos sempre às quartas-feiras. Vocês estão dando um ibope assim maravilhoso aí nas lives. Muito obrigada. Júlia, dá o seu recado final. Muito obrigada, você tem 20 segundos. Eu estou muito feliz. Obrigada a você pela oportunidade e estar aqui trocando ideia com você, com esse
com esse grupo maravilhoso que está aí, cheio de gente conhecida, interessada. Estou feliz da vida de estar aqui. Vanessa famosa, né? Eu falei, vou fazer uma live com aquela minha amiga que eu sempre falo, a Yaur.